Em um local como Berrien Springs, a escola pode se tornar uma parábola viva, e eu espero que ninguém se interponha para impedir o avanço da obra. Carta de Ellen G. White aos administradores do escritório da Review and Herald, 12 de julho de 1901. Para o campo. As mensagens diretas recentes de Ellen White mexeram muito com Sutherland e Magan. Ambos buscaram entender a verdadeira ciência da educação, sem a qual não podiam esperar alcançar a vida eterna. Estudavam e oravam constantemente sobre o assunto. As palavras que descreviam as instituições de ensino da igreja como prisioneiros de esperança os encorajaram, mas eles perguntavam-se quanto tempo o povo de Deus podia esperar sem esgotar a paciência de Deus. Anos de negligência e atraso já haviam prejudicado a história da faculdade de Butler Creek. Certo dia Magan trouxe o assunto à tona novamente. Temos que tirar a faculdade de Butler Creek. Você está certo, Percy. A grande percepção de Ed Sutherland compreende tanto a grande necessidade de mudança quanto os vários obstáculos. Devemos, mas não podemos. Por enquanto, temos que esperar. A natureza de Edward Sutherland combinava uma rara paciência com uma dura persistência. Podia esperar em calma expectativa com a mesma visão e ardor. No local de acampamento da igreja em Michigan, no verão de 1898, presidente Sutherland havia se encontrado com o Dr. David Paulson, apoiador da Lifeboat Mission Missão Bote Salva-Vidas de Chicago, editor da Lifeboat, e diretor médico do sanatório de Hinsdale. Os dois trabalharam juntos, entrevistando estudantes, muitos jovens que queriam estudar na faculdade de Butler Creek. Após um dia destas entrevistas, Dr. Paulson suspirou e disse: "Que triste é encontrar tantos jovens brilhantes e promissores que não têm como pagar uma faculdade." "É muito penoso", concordou o presidente Sutherland. "Circunstâncias fora de seu controle os impedem de estudar." Os dois homens caminhavam por um prado de feno em direção ao sol poente até que um monte de feno os escondeu do acampamento. Ajoelharam-se ali e depuseram o fardo de seus corações ao Senhor e pediram por sabedoria e luz. Ao levantarem-se, Dr. Paulson disse: "Acho que vejo uma saída. Vocês, os dirigentes da escola, deviam mudar a escola para uma grande fazenda e estabelecer indústrias onde os estudantes possam ganhar dinheiro para pagar os custos educacionais." "Essa é a mensagem que temos recebido de Mãe White por anos", suspirou Sutherland. "Não é fácil fazer isso." Dr. Paulson levantou um pouco a voz e declarou com fervente convicção: "Eu estabeleceria uma escola onde nenhum estudante digno fosse rejeitado, ainda que tivesse que pagar a escola toda ao longo do curso pelo trabalho, desde que estivesse disposto a trabalhar pelo que precisasse mais tarde." De volta a Butler Creek, Sutherland repetiu a conversa com Percy Magan. "Vamos fazer isso, Ed", disse Magan. "Vamos mudar a faculdade de Butler Creek para uma grande fazenda e dar aos jovens dignos uma chance." Depois disto, começaram a viajar secretamente de bicicleta, percorrendo muitos quilômetros, com fervorosas súplicas nos lábios para que fossem guiados à propriedade que melhor serviria ao propósito de Deus. A sessão bienal da Associação Geral foi realizada em Butler Creek em 1901. Ellen White havia retornado da Austrália no ano anterior e estava morando na Califórnia. Ela frequentou a reunião. A educação cristã em geral, e particularmente em Butler Creek, recebeu concentrada atenção durante essa convocação. Em uma das reuniões matinais, Mãe White deu um discurso sobre os fundamentos da educação cristã. Dentre outras coisas, ela disse: "Agora, uma reforma teve início na faculdade, porque vocês não fazem o que deveriam ter feito quando estabeleceram a faculdade anos atrás. Tirem-na de Butler Creek e estabeleçam-na em uma grande fazenda, onde possa desenvolver-se da forma correta. Mesmo que isso possa significar um número menor de estudantes, a escola deve ser mudada de Butler Creek." Ao final do discurso, os delegados se reuniram e votaram que a Associação Geral autorizaria a comissão da faculdade a seguir o conselho da Sra. White e mudar a instituição. Edward Sutherland regozijou-se. Sentiu que Deus havia tomado o assunto nas próprias mãos e que um sinal verde tinha aparecido, como indicação para ir adiante.
O conselho nomeou a ele e Percy Magan para executarem a recomendação da Associação Geral e as instruções de Ellen White. Uma comissão composta por representantes da Associação Geral e da faculdade foi comissionada e permitida a escolher e comprar o local apropriado. Rapidamente deu-se início a uma procura sistemática. Edvard e sua esposa, Sally, vasculhavam os arredores de bicicleta. Subiravam e desceram o rio St. Joseph. Certa vez, Sally foi sozinha de trem de carga a Solthaven, no lago Michigan. Às vezes Edvard levava Percy Magan e outros dos membros do conselho, à procura de um lugar para a faculdade. Certo dia, em maio de 1901, os homens estacionaram suas bicicletas debaixo de um bordo, em um lote de terra conhecido como Fazenda Garland. Ficaram à beira de um barranco, olhando para as águas escuras do rio St. Joseph para as terras planas à esquerda, conhecidas como Fazenda Richardson. Sutherland conhecia bem a área, estivera ali anteriormente. Conduziu os outros homens ao local negligenciado de Richardson, e então a bem cuidada Fazenda Garland, com seus lindos pomares, e também a uma área arborizada conhecida como Bosque de Stephen. As três fazendas totalizavam 18 e 26 hectares. Parece ser o que procuramos, disse um dos homens. Acredito que Deus nos guiou a este lugar, outro acrescentou. A comissão votou a compra de todo o território e sentiram ter feito um bom negócio. A maioria dos membros da igreja aprovou e concordou que a comissão fizera a escolha correta. Percy Magan declarou que todos os reformadores sentiam que uma grande vitória tinha sido conquistada. Então escreveu uma entusiástica descrição à mãe White. O pomar produzirá em enorme quantidade, e está em uma condição tão linda que será uma inspiração para nossos estudantes mantê-lo assim. A Fazenda Richardson proporcionará uma boa oportunidade de fazer de uma terra arruinada uma terra boa, e o local arborizado será sempre um lugar magnífico para realizarmos nossas reuniões de verão da Associação Geral, ou reuniões educacionais. Um dos lugares mais sossegados, pacíficos e lindos que já vi, mãe White respondeu. A descrição desse lugar me agradou muito. Em um local como Berrien Springs, a escola pode se tornar uma parábola viva, e eu espero que ninguém se interponha para impedir o avanço da obra. O novo local estava a apenas 145 quilômetros de Battle Creek, mas já não se podia usar o nome daquela cidade. Escolheram um novo nome: Emmanuel Missionary College, Faculdade Missionária Emmanuel. Reitor Magan declarou que um nome resumia a experiência que a comissão teve na mudança da escola. Também prefigurava o futuro da escola. Deus conosco. Grande alegria encheu o coração de Edvard Sutherland e seus apoiadores. Sentiram que finalmente a decisão correta fora tomada e que mais uma vez Deus os estava guiando. Então, como Caleb e Josué de antigamente, Sutherland e Magan decidiram conquistar e subjugar a nova terra. Esta nova escola, Magan escreveu à mãe White, tem que ser a Avondale dos Estados Unidos. Embora a primavera já tivesse chegado, estes homens determinaram-se a começar as aulas no novo local no outono vindouro. Esta tarefa estupenda compreendia mudar todo o equipamento, providenciar alojamento para funcionários e estudantes, e também preparar salas de aula adequadas. Somente um Edvard Sutherland e um Percy Magan poderiam crer que seria possível. Um mês após o término da reunião de 1901 da Associação Geral, a Faculdade de Battle Creek realizou sua 25ª graduação. Arthur G. Daniels, o novo presidente da Associação Geral, fez o discurso inicial, no qual delineou o tipo de educação que uma escola de treinamento devia prover e enumerou as vantagens do local recentemente comprado para a faculdade. Algumas semanas depois, a Associação Geral aprovou o plano por completo. Os líderes da faculdade consideraram estas decisões e estes anúncios como ordem para seguir avante. Fariam agora o que deveria ter sido feito há 25 anos atrás. Percy Magan agiu rápido. Assim que o ano letivo terminou em maio, ele empacotou e despachou 16 vagões de carga com móveis, livros e outros equipamentos da escola para Berrien Springs. No dia 1 de julho tudo tinha sido armazenado em um tribunal e prisão abandonados. Estas instalações serviriam de salas de aula e dormitórios temporários.
A escola de verão, chamada de Instituto de Professores, foi realizada naquele verão em tendas armadas no bosque, agora chamado de Campos Indígenas, no limite do vilarejo às margens do rio. 200 professores de ensino fundamental e médio passaram o verão no acampamento nos campos indígenas. Muitos membros da comissão da Associação Geral visitaram a escola de verão e confessaram que estavam empolgados e entusiasmados com a promessa de uma escola que se atrevia a desligar-se das instalações tradicionais e obedecer à vontade de Deus pela fé. A possessão da terra não podia ser efetuada até o outono, e os prédios da fazenda eram inadequados para fins escolares. Então, naquele ano a faculdade foi improvisada no tribunal, enquanto estudantes e funcionários encontraram alojamento no vilarejo próximo, em sua maior parte no Hotel Roanoke. Nessa época, erigiram atrás da casa-sede da fazenda e do campus proposto os primeiros prédios nos bosques de bordo, lindos, porém infestados de mosquitos. Estes prédios eram pequenas casas e choupanas com um salão de reuniões, de forma octogonal e pilado para o verão. A esposa de Percy Magan deu dinheiro, toda a herança por parte de seu pai, para este salão. Como já era de se esperar, a remoção da faculdade de Butler Creek de forma tão rápida e espetacular produziu uma reação. Ellen White havia dito aos líderes da escola para se desfazerem dos prédios da escola o mais rápido possível e encontrar um lugar onde princípios corretos pudessem ser praticados. A ação da Associação Geral de endossar seu conselho foi, entretanto, tão repentina, tão revolucionária e tão inesperada que chocou muitos dos delegados. Houve uma reação em Butler Creek. Alguns pensavam que, independentemente do que Ellen White disse, a faculdade tinha que permanecer em Butler Creek. Alguns viram seus interesses financeiros ameaçados pela mudança. A passividade para com mudanças e a cega devoção ao presente status mantiveram muitos em cativeiro. Não havia regozijo entre os membros da igreja para marcar a saída de Butler Creek, nem discursos, jantares ou bondosas despedidas. A comunidade de Butler Creek, assim como muitos dos que estiveram ligados à instituição, foi contra a mudança. Diante de tal oposição, escassez de recursos, funcionários divididos e as austeridades do novo campus, Sutherland e Magan andaram sozinhos pela fé. Dr. David Paulson fez a seguinte declaração ao olhar para a situação: se alguma vez houve uma instituição que não nasceu em berço de ouro, certamente foi a escola de Berrien Springs. O primeiro ano no novo local teve poucos estudantes matriculados. Ellen White advertira-os de que seria o caso. Mesmo assim, alguns dos irmãos, e até mesmo alguns dos professores da faculdade, consideraram esta baixa de matrículas um indicativo de fracasso. Porém, como o exército de Gideão, apenas os que estavam totalmente comprometidos com a reforma vieram estudar na faculdade, e estes, é claro, eram minoria. Os críticos não só objetaram um novo local, como também opuseram-se à nova ênfase dada à palavra de Deus como autoridade central de todos os ramos de estudo. O novo foco bíblico parecia impraticável a muitos estudantes, e estes, juntamente com alguns ministros, retiraram seu apoio. Pensavam que Sutherland e Magan estavam equivocados. Estavam os dois líderes da escola errados em tornar a palavra de Deus o centro de todo o aprendizado. Ellen White esclareceu toda a situação em 1902. Avisos foram dados ao irmão Magan e ao irmão Sutherland contra elevar o ensino muito acima do nível espiritual com o qual os estudantes estavam acostumados. Eles não deveriam ir tão longe a ponto de ser impossível para os estudantes os acompanharem. Observe que estas palavras não colocam Sutherland e Magan no lado do fanatismo, mas no caminho central da verdade, embora tenham avançado rápido demais para que os membros da igreja e os estudantes de nível espiritual inferior acompanhassem. Então, ela adicionou: agradeço ao Senhor por estes irmãos terem aceitado a instrução a eles concedida. Sendo que tanto o presidente quanto o reitor eram jovens, irmãos mais velhos e experientes tinham facilidade em criticá-los. Apenas um mês após a mudança da escola, em uma reunião do conselho, foi proposto que o experiente W. Prescott substituísse Sutherland, pois o último era jovem e inexperiente, ainda que ele fora anteriormente um presidente bem-sucedido de duas faculdades. Inexperiente?
Durante esta crise difícil, Edward Sutherland e Percy Magan, como Davi e Jonatas, permaneceram unidos. Magan defendia a administração. A reforma educacional não é uma mera teoria para nós, disse ele. Haviam lutado com problemas difíceis. Ele não achava que outra liderança devia entrar para mudar coisas essenciais relacionadas à faculdade. Mãe White também interveio. Disse à igreja que Sutherland e Magan vinha trabalhando no temor do Senhor para levar avante os princípios da verdadeira educação. Explicou que, embora jovens, Deus desejava colocar estes homens em posição vantajosa. Repreendeu os críticos e assegurou-lhes que Deus não queria que estes jovens fossem substituídos por homens mais velhos. Sutherland e Magan, sempre conscientes dos críticos que observavam cada um de seus movimentos, tentavam por todos os meios evitar dar motivos para a ofensa. Um de seus amigos, vendo a vantagem da navegação barata e fácil entre St. Joseph Benton Harbor Porto Benton, presenteou a escola com um pequeno barco que logo mostrou o seu valor. Certo dia, quando se esperava pela visita de uma delegação de irmãos ao campus, presidente Sutherland chamou um de seus confiáveis estudantes. É melhor esconder aquele barco atrás do galpão, bem lá para trás onde ninguém poderá vê-lo. É claro que ele poderia ter defendido o barco, mas pareceu mais fácil escondê-lo, uma demonstração de como Sutherland lidava com seus críticos. Também revela que mínimas coisas eram suficientes para alimentar críticas. Enquanto isso, no novo campus, professores e estudantes uniam seus esforços para plantar e construir. Todos os membros do corpo docente aceitaram suas respectivas posições de liderança, metade do dia ensinando e a outra metade trabalhando com os estudantes. Pela primeira vez na história adventista do sétimo dia, uma instituição construída pelo trabalho dos estudantes cresceu rapidamente. 50 ou 60 estudantes trabalhavam juntos, liderados por A.S. Bayard, um construtor experiente que tinha sido chamado de seu trabalho ministerial em Nebraska. Ele ensinava os estudantes trabalhando com eles. O gerente de negócios, C.M. Christensen, queria construir com tijolos fabricados no campus, mas presidente Sutherland queria estruturas de madeira, sem tentativa de beleza de design ou arquitetura artística. Ele queria os prédios pequenos e simples, e sem aquecimento ou energia elétrica, pois os estudantes teriam que utilizar tais prédios no campo missionário, e deviam se acostumar com tais acomodações. A vida em um lugar assim desencorajaria o crescimento de orgulho e espírito institucional. Desejava o presidente eliminar de todas as formas da nova instituição para colocá-la em harmonia com a sua compreensão dos planos de Deus. Este desenvolvimento da reforma em Berrien Springs marcou a virada da história educacional da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A visão, a coragem e a sabedoria exigidas para as responsabilidades da Emmanuel Missionary College foram um brilhante exemplo a ser seguido por todas as outras escolas da igreja. Dentro de um ano, a Elk Point Industrial School, Escola Industrial Elk Point, surgiu às margens do rio Missouri, na Dakota do Sul. Seus fundadores localizaram-na em uma fazenda com solo rico em calcário argiloso com 24 metros de comprimento. Basearam-se na nova escola de Berrien Springs. Outras escolas seguiram o exemplo, e a influência se espalhou até mesmo a terras estrangeiras. Avondale estabelecera o exemplo, Berrien Springs o seguiu, e, pelo fato de ter que se desligar da opressão da cidade e da sede da igreja, a Emmanuel Missionary College poderia ter passado por uma grande dificuldade. Rompeu com a educação popular e traçou para si novos caminhos. A Emmanuel Missionary College quebrou as cadeias que prendiam as escolas denominacionais à educação popular.